Afirmação protestante. Os protestantes proclamam plena liberdade individual na interpretação da Bíblia. Por que a Igreja não a permite? Resposta. É sabido que os originais dos textos bíblicos foram escritos em hebraico, aramaico e grego. O que nós lemos são traduções desses idiomas, quando não tradução da tradução. A livre interpretação da Bíblia, especialmente por parte de pessoas sem a necessária formação exegética e linguística, pode levar, e tem levado muito, de fato, a uma dolorosa divisão entre os cristãos, contrariando a oração sacerdotal de Jesus na última ceia. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A Igreja tem zelado para permanecer fiel e obediente à vontade de Cristo. Por isso, apesar de tantos séculos, tantas raças e línguas, ela guarda firmemente a unidade, toda a doutrina e todos os sacramentos. São Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, escrevo-te para que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Há segmentos de cristãos protestantes que argumentam em favor da livre interpretação da Bíblia com as palavras de São Paulo. Desde a infância você conhece as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda obra boa. A boa obra por excelência, recomendada por Jesus e igualmente por São Paulo, repetidas vezes, é a união de todos os cristãos na mesma igreja, corpo místico de Cristo, na mesma fé, na mesma doutrina e tradição apostólica. Escutemos ainda as claras advertências bíblicas da carta de São Pedro. Sabei, porém, antes de tudo, que toda profecia contida na Escritura não será sujeita à interpretação particular. E mais para frente ele escreve, nas quais há algumas coisas difíceis que os ignorantes e inconstantes adulteram, como fazem também com outras escrituras, para a sua própria perdição. Fazendo uma comparação com a vida social organizada, cada um é livre para comprar livros medicinais e estudá-los. Mas somente os que têm formação específica, que são diplomados como médicos, são autorizados a dar consultas e receitas, ou a fazer operações nos hospitais. E ninguém de nós nos arrisca a submeter-se a uma simples operação de apendicite por um curioso em medicina, quanto mais a um transplante de rins ou de coração. As mesmas regras valem na pilotagem dos aviões e navios. Todos podem ler os livros de engenharia e pilotagem, mas somente os pilotos aprovados e diplomados ficam autorizados a conduzi-los. Assim também numa sociedade religiosa organizada, na igreja, todos são convidados a escutar os textos bíblicos, a ler, a meditar as Sagradas Escrituras, mas a interpretação destes textos, especialmente os mais difíceis e complexos, exigem especialistas neste campo, o que se tornam consultores e assessores das autoridades estabelecidas na igreja, papas, bispos, sacerdotes, ministros ordenados, catequistas.
para que possam cumprir com maior propriedade a sua missão de ensinar a doutrina. E a promessa de Jesus realizar-se neles e por eles. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. A quem me despreza, despreza aquele que me enviou.